Bom, olá pessoal, eu espero que todos e todas estejam bem, né? Nós seguimos com as nossas atividades da disciplina, e o próximo tópico que a gente vai estudar é o outro grupo de biomoléculas, que são os carboidratos. Então, nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre carboidratos simples e complexos, as suas estruturas e algumas funções. Eles têm uma grande variedade de funções biológicas, né? Tanto no fornecimento de energia, então a gente vai ter aí glicose, como exemplos, frutose, galactose, que são mais comumente ouvidas, né? Além de serem componentes das membranas celulares. Tá? Como assim componentes das membranas celulares? A gente já discutiu na aula de membranas. Eu mostrei para vocês que a gente tem proteínas de membrana, e essas proteínas de membrana podem estar ligados carboidratos. E a gente vai encontrar então carboidratos associados a essas membranas desempenhando diversas funções, como, por exemplo, comunicação célula-célula, adesão entre duas células, processos de internalização que são mediados por proteínas associadas a carboidratos. Além disso, eles são importantes em processos também de comunicação intracelular. Se vocês pararem para pensar, o que eu falei para vocês agora, eles são formados essencialmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas a gente tem uma quantidade muito grande de carboidratos, de moléculas diferentes. E como é que a gente tem muitas moléculas diferentes a partir de três constituintes básicos, carbono, hidrogênio e oxigênio? Através da mudança da disposição das ligações, de como esses grupos funcionais são ligados. E isso é importante porque a gente vai saber que os carboidratos, eles existem dois grandes tipos de carboidratos, dois grandes grupos. Carboidratos em que há uma função aldeído na molécula e outro que é uma função cetona. Os carboidratos, eles são moléculas que são polihidroxiladas. Então a gente vai ter polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas. Recordando para vocês, um grupamento aldeído tem essa estrutura aqui, uma carbonila ligada a um hidrogênio, e um grupamento cetona, essa carbonila vai estar ligada a outros dois carbonos. Então a gente tem um gliceraldeído. Se vocês lembrarem que a gente viu na aula de lipídios, a gente tinha o glicerol. O glicerol era um álcool, um triálcool, três hidroxilas de três carbonos. Então a gente tinha uma outra hidroxila nessa porção da molécula. Agora a gente tem um aldeído, então a gente tem um grupamento aldeídico aqui. Então a gente tem o gliceraldeído, o glicerol, gliceraldeído. E aqui a gente tem a dihidroxiacetona. A acetona são três carbonos com a função, a carbonila no centro, e a gente tem então duas hidroxilas em cada extremidade, a gente tem a dihidroxiacetona. Então são dois carboidratos, então carbo, muitos carbonos, hidrato, muitas hidroxilas. Dois grupamentos funcionais diferentes, grupamento aldeídico em um grupo, grupamento cetona em outro grupo. Então a gente tem os hidroxialdeídos e as polihidroxicetonas. Assim como nos aminoácidos, a gente tinha unidades monoméricas e depois polimerizava formando as proteínas. Para os carboidratos a gente também tem. Então a gente tem unidades monoméricas, que são os monossacarídeos, e os exemplos estão aqui, por exemplo, glicose, ribose, gliceraldeído. Vocês vejam, essencialmente eles têm muitas hidroxilas, e o que vai mudar entre um e outro é o número de carbonos. Aqui a glicose tem 6 carbonos, a ribose tem 5 e o gliceraldeído tem 3. Todos esses três aqui têm um grupamento aldeídico no carbono final.
O que muda entre eles é o tipo de ligação, a posição das ligações hidroxila. Tá? Esses monossacarídeos eles podem se ligar, né, a outro monossacarídeo formando disacarídeos. Tá? Disacarídeos, então, são duas unidades de sacarídeo. Tá? Os exemplos estão aqui. Maltose, tá? A maltose, então, são duas moléculas de glicose. Tá? A lactose, tá? É uma molécula de galactose ligada a uma molécula de glicose. Tá? E a sacarose, tá? É uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. Tá? Então, mono, di, né? E a gente pode começar a aumentar essas cadeias. Né? Então, a gente pode ter oligosacarídeos, que são cadeias mais curtas, a partir entre 3 e 12 constituintes, né? E polissacarídeos, que são moléculas muito mais longas. Esse exemplo aqui é o nosso polissacarídeo de armazenamento, que é o glicogênio. Então, a gente vai ver mais para frente. Tanto animais quanto plantas armazenam carboidratos na forma de polissacarídeos. Então, a gente nós animais armazenamos na forma de glicogênio e as plantas armazenam na forma de amido. Os monossacarídeos, então, como eu falei para vocês, são os sacarídeos mais simples. Eles são apenas, eles têm apenas uma são apenas uma unidade polihidroxilada. Eles essencialmente não têm cor, são sólidos cristalinos e bastante solúveis em água. Por que eles são bastante solúveis em água? Eles são bastante solúveis em água, vocês podem ver nas estruturas aqui, eles têm muitas hidroxilas. E essa quantidade grande de hidroxilas permite que eles façam o que com a água? Que eles interajam via pontes de hidrogênio. Então, são moléculas bastante solúveis em água. Nós temos desde carboidratos de 3 carbonos até 7 carbonos. Então, a gente pode chamá-los de trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Ose sempre indicando que são carboidratos. Então a gente vai chamar de ose um carboidrato. O que eu estou mostrando para vocês aqui nas estruturas são aldoses, que são carboidratos que têm um grupamento aldeídico, e cetoses, em que é um grupamento cetona. Onde está o grupamento aldeído? O grupamento aldeído está aqui. O grupamento aldeído está aqui na glicose. Faltou a setinha. O grupamento aldeído está aqui na ribose. E o grupamento está aqui na desoxirribose. Qual é a diferença entre essas duas? Uma é ribose e a outra é desoxirribose. Vocês vejam que falta uma hidroxila nessa posição. Então é uma desoxirribose. E nas cetoses. As cetoses são açúcares em que há a presença do grupamento cetona. Cadê o grupamento cetona? O grupamento cetona está aqui. Dihidroxiacetona, então ela é uma cetotriose ou uma cetose. É uma cetotriose porque é uma cetose de 3 carbonos. E a frutose. A frutose é uma cetohexose, porque ela é uma cetose, um açúcar com grupamento ceto, uma cetona, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cetose. Ok? Acho que vocês já perceberam que nós temos essencialmente os carbonos, os compostos são esqueletos de carbono ligados a hidroxilas, oxigênios e hidrogênios. Então, a gente tem muitos isômeros. O que são isômeros? São compostos que têm fórmulas moleculares idênticas, ou seja, número de carbonos idênticos, número de hidrogênios idênticos e número de oxigênios idênticos, iguais,
porém têm diferentes estruturas. Tá? E como é que isso acontece? Tá? Justamente acontece porque a gente tem os carbonos ligados às hidroxilas, e toda vez que um carbono tem 4 ligantes diferentes, então lembrem da valência do carbono, o carbono liga pode fazer 4 ligações com outras moléculas, com 4 outras moléculas. Então, se a gente olhar esse carbono aqui, o ligante que está desse lado aqui é diferente de todos os outros. Aqui a gente tem uma hidroxila que é diferente de todos os outros ligantes e um hidrogênio que é diferente de todos os outros ligantes. Então, todos esses carbonos que estão em vermelho, eles são carbonos quirais. Então, são centros quirais. Isso vai fazer com que o tipo de ligação, a posição de cada um desses ligantes, se o ligante está para um lado ou está para outro, vai fazer com que as moléculas sejam completamente diferentes. Então, qual que é a diferença entre a glicose e a manose? Ambos têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ambos são aldeídicos. Ambos têm a função aldeído. A posição dessa hidroxila para ambos está do lado direito. A posição dessa hidroxila para ambos está do lado direito. A posição dessa hidroxila para ambos está do lado esquerdo. E o que muda entre os dois? A posição da hidroxila do carbono 2. A hidroxila do carbono 2 da glicose está para este lado, para o lado direito, e da manose está para este lado, está para o lado esquerdo. Então, vocês vejam que a mudança da posição das hidroxilas faz com que os compostos sejam diferentes espacialmente. Então, são compostos diferentes. A presença do centro quiral, que faz com que os carbonos sejam assimétricos, então eles são diferentes, vai fazer com que essas moléculas sejam isômeros. E a gente pode ter sempre dois tipos de isômeros, isômeros D e isômeros L. Então, aqui tem um exemplo dos isômeros. Então, são moléculas que espacialmente são diferentes, mesmo que a gente posicione uma na frente da outra, a gente nunca consegue fazer uma sobreposição idêntica das duas, por causa dos 4 ligantes diferentes. E usou-se diferenciar os isômeros D e isômeros L de carboidratos, tomando como referência uma projeção de Fischer e o gliceraldeído. O gliceraldeído é o carboidrato, os carboidratos mais simples, já mostrei para vocês ele antes. Então, o que a gente tem aqui? O gliceraldeído com a hidroxila voltado para o lado direito. Então, se convencionou chamar aqui o gliceraldeído com a hidroxila voltada para o lado direito, ele é o D-gliceraldeído. E o gliceraldeído com a hidroxila voltada para o lado esquerdo vai ser o L-gliceraldeído. Usou-se, então, essa mesma referência para todos os outros carboidratos, considerando, então, a configuração do carbono mais distante do grupamento funcional, do grupamento da carbonila. Isso eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que vai ter muitas estruturas e que vocês vão perceber aqui são todos isômeros D, não tem nenhum isômero L nessa figura. Coloquei para vocês de novo aqui o gliceraldeído, D-gliceraldeído, com a hidroxila voltada para o lado direito. Se vocês olharem todas essas aldoses, que tem grupamento aldeídico, ou cetoses, que tem o grupamento cetona, todos eles, tanto 4, 5, 6, 3, 4, 5 e 6 carbonos, são isômeros D. Por que são isômeros D? Porque é só vocês olharem a posição da hidroxila no carbono mais distante do grupamento funcional, da carbonila. Qual que é a hidroxila? O grupamento funcional está aqui. Qual que é a hidroxila mais distante? Esta. Para que lado que ela está virada? Para o lado direito. Então é um D.
Vamos pegar a galactose. O grupamento funcional está aqui, carbonila está aqui. Qual que é a hidroxila mais distante? Esta. Para que lado ela está virada? Para o lado direito. Então ela é um D-galactose. Né? Vamos pegar aqui a frutose, também é bastante comum, por mais conhecida. 6 carbonos, a carbonila está aqui. Hidroxila mais distante, esta aqui. Voltada para o lado direito. Então, são D. Então, nós utilizamos muito mais, essencialmente, infinitamente, muito mais D carboidratos do que L carboidratos, do que carboidratos com isomeria na forma L. Nós metabolizamos D carboidratos, então as nossas enzimas, elas têm uma estrutura tridimensional em que elas acomodam carboidratos no formato D. Então, lembrem, a gente já discutiu isso. Estrutura tridimensional de enzimas. Elas acomodam, elas interagem com determinados substratos com as suas estruturas tridimensionais definidas. Então, elas não vão interagir com substratos que tenham outras formas tridimensionais. Então, dificilmente não é uma palavra boa para se usar, mas a probabilidade de uma enzima que metaboliza D carboidratos metabolizar L carboidratos é muito menor, porque o L carboidrato ele não tem a conformação espacial necessária para interagir com a enzima que deve metabolizar estes carboidratos. A gente tem uma série de nomenclaturas quando a gente trata de carboidratos, e uma série de comparações que são feitas nas famílias de carboidratos. Uma das considerações, quando a gente olha, quando a gente começa a comparar moléculas que têm o mesmo número, mesma forma molecular, mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, e começa a compará-los com seus outros componentes das suas famílias. E o que a gente chama disso? Então a gente chama de epímeros, açúcares que têm a mesma fórmula molecular, mas que diferem apenas na configuração de um centro quiral, de um centro de um carbono. Então se a gente comparar a D-manose e a D-glicose, ambas são D por quê? Porque a hidroxila mais distante do grupamento funcional está voltada para a direita. Qual que é a diferença entre as duas? A posição da hidroxila do carbono 2. Portanto, a gente diz que elas são epímeros no carbono 2. Apenas um carbono, a configuração de apenas um carbono é diferente. A glicose e a galactose também são D, porque tem a hidroxila do carbono mais distante, do carbono 5, voltada para o lado direito. Qual a diferença entre as duas? A posição, a orientação da hidroxila no carbono 4. Então, a glicose e a galactose são epímeras no carbono 4. O que a posição das hidroxilas vai fazer com uma molécula ou com outra? A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Porque quando a gente está olhando as moléculas abertas assim, parece que elas são todas muito iguais. Só muda uma coisa para um lado, outro grupo funcional para o outro. Mas, essencialmente, em meio aquoso, essas moléculas, elas estão, os carboidratos, eles são eles têm uma proporção muito pequena na sua forma de cadeia aberta. Predominantemente, esses carboidratos, eles ciclizam e formam estruturas fechadas, estruturas cíclicas. Por quê? Porque as estruturas cíclicas, elas são mais estáveis termodinamicamente. Então, se vocês lembrarem um pouco de equilíbrio, então a gente vai ter aqui também uma questão de equilíbrio. A gente vai ter uma proporção de carboidratos
na forma linear, na forma de cadeia aberta, e uma proporção muito maior de carboidratos ciclizados, fechados, que é uma forma termodinamicamente muito mais estável para esses carboidratos se colocarem no meio aquoso. Como é que um carboidrato se cicliza? Não é uma reação com outro carboidrato, é uma reação dele com ele mesmo. É uma reação intramolecular. Com essa formação dessa reação intramolecular, a gente tem formação de um acetal e um cetal. Um acetal a partir de um aldeído e um cetal a partir de uma cetona. Então, essas equações aqui embaixo mostram reações entre aldeídos e álcoois formando acetais e cetais. Aqui eu estou mostrando para vocês de uma maneira mais didática, mais clara, reações entre duas moléculas. O que acontece nas estruturas dos carboidratos não são reações entre duas moléculas, é reação na mesma molécula. Então, a cadeia aberta da OSE, do açúcar, ela cicliza. Então, a gente tem a hidroxila do carbono 5, ela vai fazer um ataque no grupamento na cetona. Então, aqui a gente tem uma hidroxila que vai atacar uma cetona. Isso é uma reação intramolecular. Vou mostrar para vocês no próximo slide. Bom, então o que acontece nessas moléculas é que há uma ciclização. E como é que essa ciclização acontece? A gente tem a molécula, estrutura de carbono, essas hidroxilas elas vão se organizar e se orientar espacialmente de forma que uma fique mais distante da outra, que haja o maior distanciamento porque elas vão fazer repulsão umas das outras. Elas vão procurar um espaço que uma fique mais distante da outra, que isso seja mais termodinamicamente favorável. Então, o que a gente vai ter? A hidroxila do carbono 5, ela vai fazer um ataque na carbonila. Então, está começando a estruturar e fechar um ciclo. Essa hidroxila vai fazer um ataque aqui e a gente vai ter o fechamento deste ciclo. Então, como está escrito aqui embaixo, o aldeído no carbono 1 reage com a hidroxila do carbono 5, formando um M-acetal intramolecular. Então, a gente tem a formação de um M-acetal intramolecular com a possibilidade da formação de dois isômeros diferentes. Um isômero alfa, que a hidroxila está voltada para o lado de baixo do plano, e outro isômero beta, que a hidroxila está voltada para o lado de cima do plano. Esses isômeros formados a partir de aldeídos, de 6 carbonos, eles são chamados de piranoses. Por que eles são chamados de piranoses? Porque eles lembram um anel pirano. Um pirano é um anel de 6 componentes em que tem um oxigênio como um dos seus componentes do ciclo. Então, a gente está mostrando para vocês aqui a ciclização de um aldeído, da glicose. Quando acontece a ciclização de uma cetose, e o exemplo aqui é a frutose, a cetose também vai haver o ataque da hidroxila, do carbono 5, no grupamento ceto. Quando a gente faz a ligação da hidroxila do carbono ceto, o que acontece? A gente tem a formação de um anel agora de 5 componentes. Um anel de 5 componentes lembra um anel do furano. Por isso que a gente chama de furanose. Também a gente tem possibilidade, aqui eu estou mostrando para vocês, o isômero alfa da furanose, em que a hidroxila está voltada para o lado de baixo. Essa ciclização, esses processos de ciclização, eles vão acontecer com todos os carboidratos que tenham mais de 4 carbonos.
acima de 4 carbonos, então começam a ficar moléculas maiores, mais longas, com mais dificuldade de interagir com a água, com o meio aquoso, se elas estiverem na sua forma linear. Porém, se elas ciclizarem e formarem uma estrutura circular, elas são muito mais estáveis, porque é um distanciamento. Se a gente olhar essa molécula aqui, da glicose, há um distanciamento das hidroxilas. A hidroxila do carbono 2 está voltada para um lado do plano, do carbono 3 para o outro lado do plano, do carbono 4 para baixo, e o ligante do carbono 5 está para cima do plano. Então, a gente tem sempre um distanciamento dos grupamentos funcionais quando há a ciclização. Isso aumenta a estabilidade. Como eu falei para vocês, a formação desse novo carbono quiral, desse carbono formado a partir do ataque da hidroxila no grupamento cetona, do grupamento ceto, a formação então dos dois novos isômeros, isômero alfa e isômero beta. O isômero alfa quando a hidroxila está para baixo do plano, e isômero beta quando a hidroxila está para cima do plano. Isso vai implicar em outras características estruturais dos carboidratos que a gente vê um pouquinho mais para frente. Então, como eu falei para vocês lá no início, nós temos os monossacarídeos, mas a gente vai começar a complexar, a ligar esses sacarídeos. E para a gente formar um disacarídeo ou um trissacarídeo, um oligosacarídeo, a gente precisa ligar um ao outro. E como é que a gente liga dois sacarídeos? Através de ligações do tipo O-glicosídicas. Então, são ligações entre a hidroxila de um sacarídeo e o grupamento M-acetal de outro. Então, vocês vejam aqui o carbono 1 da glicose, da galactose, desculpa, está ligado no carbono 4 da glicose. Essa ligação desses dois monossacarídeos forma o que? Forma a lactose. Então vocês vejam desse lado aqui que para a formação da maltose, que é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose, há a ligação entre o grupamento aldeídico do carbono 1 de uma das glicoses com o grupamento M-acetal do carbono 4 da outra glicose. E a gente tem a formação de uma ligação, de uma ligação O-glicosídica. Isso é importante porque a gente vai, a partir dessas ligações, a gente vai formar diversos disacarídeos. E aqui a gente trouxe os exemplos dos disacarídeos mais frequentes que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, a sacarose, que é essa molécula aqui, ela é formada pela ligação entre uma molécula de glicose, que está desse lado, e uma molécula de frutose, que está desse lado. A lactose, o açúcar presente no leite, é formada por uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. E o que eu mostrei para vocês no slide anterior, a maltose, ela é formada por duas moléculas de glicose. Então, são os disacarídeos mais comuns e são metabolizados, são hidrolisados, são quebrados por enzimas específicas. Nós temos a sacarase, que é a enzima que hidrolisa sacarose, a lactase, que hidrolisa lactose, e a maltase, que hidrolisa maltose. Estas enzimas, elas se localizam no intestino, na borda externa das células epiteliais, e fazem ali a hidrólise desses disacarídeos. E os disacarídeos, então, depois que quebrados, vão dar origem aos monossacarídeos, que podem, então,
ser absorvidos pelas células do intestino. Né? Aqui é importante destacar que a gente tem bastante número grande de pessoas com intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose? A pessoa não pode fazer uso de derivados de leite porque ela não consegue metabolizar esta molécula aqui, porque ela tem uma deficiência, a pessoa tem uma deficiência na enzima lactase. A enzima lactase é a enzima que vai degradar, vai quebrar a lactose em galactose e glicose. Como a pessoa não tem a lactase, vai haver um acúmulo de lactose no intestino. Essa lactose ela vai acabar sendo tóxica, ela vai ser metabolizada por micro-organismos do presente no intestino e vai acabar tendo aquelas características associadas à intolerância à lactose. Dor abdominal, e se é uma intolerância à lactose de longo prazo, a pessoa já está há bastante tempo, começa a ter lesão na parede, nas células do intestino, o acúmulo e a metabolização dos açúcares pelos micro-organismos vai aumentar a produção de gases, então vai levar um pouco de flatulência, e a presença de compostos hidrofílicos no intestino, porque eles não vão ser absorvidos, então vai ter um acúmulo de uma molécula bastante hidrofílica no intestino, vai fazer com que haja um aumento do conteúdo de água, e isso pode levar também a uma diarreia, porque houve uma redução da absorção de água. Então, as fezes ficam mais líquidas e podem ficar, inclusive, diarreicas. Uma questão importante de carboidratos é que eles parecem ser moléculas, e são moléculas bastante importantes, mas elas também são moléculas, algumas delas são moléculas bastante reativas. E por serem reativas, elas acabam tendo uma característica, uma ação redutora. O que é uma ação redutora? Essa molécula pode reagir com outras moléculas endógenas e causar uma alteração. Em condições normais, a gente faria na aula de laboratório um teste que chama teste de Benedict, em que a gente coloca o reagente de Benedict, que é um reagente com cobre, e ele detecta a presença de açúcares redutores, a formação de um precipitado, da cor, uma mudança de cor e a formação de um precipitado vermelho, se o carboidrato tiver essa característica redutora. E como é que o carboidrato é redutor? O carboidrato vai ser redutor, se ele tiver uma hidroxila livre no carbono 1. Então, apenas a forma linear consegue reagir com o teste de Benedict, mas lembrem que a gente tem um equilíbrio das formas, a gente nunca tem 100% ciclizado, nem 100% linear, então a gente vai ter um equilíbrio das formas. Então, se eu tiver uma solução de glicose, eu vou ter mais de 90% dela ciclizada, e a porção aberta na forma linear, esse grupamento aldeído do carbono 1 vai conseguir reagir com outras moléculas. Ele tem essa característica redutora. Ele vai se transformar em ácido carboxílico e vai reduzir o cobre. Quando ele muda o estado de oxidação do cobre, no teste a gente vê a formação desse precipitado, essa mudança de cor, formando um composto esverdeado a vermelho tijolo. Isso só acontece no teste de Benedict? Não, isso não acontece só no teste de Benedict. No teste acontece justamente para a gente identificar carboidratos com característica redutora. Mas esses carboidratos eles podem reduzir
moléculas endógenas. Tá? Então, isso aqui, essa característica, faz com que a glicose seja uma molécula bastante reativa. E se a gente pensar num quadro patológico, no diabetes, há um aumento constante, ou relativamente constante, das concentrações de glicose na circulação. No curso do diabetes, e um diabetes não controlado, o que os pacientes vão apresentar? Os pacientes apresentam alterações circulatórias. Por quê? Porque a frequente aumento da concentração de glicose vai fazer com que essa glicose aumentada interaja e oxide moléculas, proteínas das células do sistema vascular e altere a função dessas proteínas do sistema vascular. Por quê? Porque a glicose ela é um carboidrato redutor, é um carboidrato com capacidade de atacar outras moléculas. A gente pode olhar carboidratos também de sacarídeos, em que o carbono 1, se o carbono 1 está bloqueado, que a gente tem carbono 1 bloqueado, esses carboidratos eles perdem a capacidade redutora. No entanto, dependendo do tipo de ligação, a gente tem exemplos aqui em que o carbono 1 continua disponível. Então, essa molécula, se ela se dissocia, se ela se abre, esse carbono 1 vai ter possibilidade de atuar como redutor. Então, a lactose e a maltose são moléculas com capacidade redutora, enquanto que a sacarose e a trealose não são. Mas lembre que a gente acaba sempre absorvendo os carboidratos de forma monomérica. Então, um excesso de carboidratos ele vai ser problemático no curso da vida. Mas a gente precisa também pensar que esses carboidratos eles também são interessantes, e esse tipo de reação de açúcares redutores também é importante porque está envolvido com a culinária. É uma reação importante que acontece quando a gente está cozinhando, está preparando o alimento, é a reação de Maillard. E essa reação ela se dá por reação entre aminoácidos e carboidratos. E a reação desses aminoácidos e carboidratos vai dar o aspecto mais dourado dos alimentos depois de assados ou cozidos. Então, nessa reação, então a gente tem lá a proteína do alimento e os carboidratos, tanto a glicose quanto a ribose oriunda do DNA, são açúcares redutores, eles vão interagir com os grupamentos amino dos aminoácidos das proteínas e vão produzir o quê? A cor dourada, amarronzada do alimento assado, da carne assada, da proteína assada, e vão liberar compostos voláteis. Os compostos voláteis, menores e voláteis, eles vão dar o odor característico. Então, são importantes reações que acontecem, reações químicas que acontecem quando a gente está preparando os nossos alimentos. E essas reações acontecem justamente porque os carboidratos, e aqui está dando exemplo da glicose, é um carboidrato reativo, interage então com o grupamento amino de uma proteína. Então a gente vai ter formação de um derivado, uma glicosilamina, vai ter uma série de rearranjos nesses compostos e formação de produtos finais. Lembrem que em condições normais, aqui a gente está, antes eu comecei a comparar para vocês a situação patológica, então o acúmulo de carboidratos na doença, na diabetes. Então os carboidratos têm essa capacidade de oxidar proteínas endógenas e no curso da doença alterar a função dessas proteínas.
O que a gente está fazendo desse lado aqui é reação de Maillard, que a gente está cozinhando, tá? E está com o alimento, o que a gente está cozinhando, está com temperatura alta, está muito distante da temperatura fisiológica. Tá? Então aqui a gente está catalisando essa reação, tá? Com o aumento da temperatura. Tá? Então a gente vai ter a produção destes compostos finais, tá? Que vão estar relacionados com a cor, tá? Do produto final, ou seja, do alimento, tá? E o sabor que o alimento vai ter depois de cozido. Tá? Isso por quê? Por causa de uma reação entre grupamentos amino das proteínas, tá? E carboidratos com capacidade redutora. Bom, então pessoal, a gente já viu a parte de carboidratos simples, tá? E vamos começar então a ver polímeros de carboidratos. Tá? Polímeros de carboidratos, então, são os polissacarídeos, tá? Que são chamados de glicanos. Tá? Qual que é a diferença entre polissacarídeos, em polímeros de carboidratos, e proteínas, que são polímeros de aminoácidos? Né? A gente já viu que proteínas, tá, têm tamanho definido, né, são compostas por aminoácidos e têm um tamanho definido porque elas são sintetizadas a partir de um molde, que é o RNA mensageiro. Né? Os polissacarídeos, né, eles têm um tamanho indefinido, né, e eles são formados pelo quê? Pela polimerização, pela associação, pela ligação entre diversos carboidratos. Né? O que define o tamanho deles é a atividade da enzima que vai sintetizá-los. Portanto, eles podem ter um ponto final indeterminado. Esses polissacarídeos, ou eles podem ser homopolissacarídeos, e homopolissacarídeos são formados sempre pelo mesmo polímero, pela mesma unidade monomérica. No caso aqui a gente tem homopolissacarídeos de função como de reserva, e os exemplos são o amido, o glicogênio e as dextranas, que são polímeros de moléculas de glicose. E os estruturais, então a gente tem também polímeros, porém são formados pelo mesmo componente monomérico, a glicose e N-acetilglicosamina. Enquanto que os heteropolissacarídeos, como o nome já diz, eles são polissacarídeos compostos por diferentes unidades monoméricas. Enquanto nos homopolissacarídeos a gente tinha sempre a repetição da unidade monomérica, nos heteropolissacarídeos a gente vai ter diversos sacarídeos, diversos carboidratos associados, compondo este heteropolissacarídeo. Então, esses heteropolissacarídeos vão ter atividades biológicas diversas, como, por exemplo, suporte extracelular. Eles vão ser componentes do peptídeo glicano de bactérias, vão ser componentes da matriz extracelular em animais. E a matriz extracelular a gente já viu em alguns momentos e vai ver mais para o final da aula. É envolvida, é importante porque ela garante a união, a proteção e a manutenção da forma do tecido, porque essa matriz extracelular dá o suporte para as células. Então as células ficam aderidas na matriz extracelular, e, portanto, o tecido vai manter a sua forma. Quando a gente olha os homopolissacarídeos de reserva, a gente tem alguns tipos que não são bastante conhecidos. Nós temos o amido, e o amido é a reserva de glicose em células vegetais, e a gente faz uso com bastante frequência de amido quando a gente come batata, e quando a gente come milho, por exemplo, é a reserva energética dos vegetais. Portanto, por isso que está encontrado nos tubérculos da batata e nas sementes do milho. O amido ele é composto por dois tipos de polímeros. A amilose, que é o polímero não ramificado de moléculas de glicose sempre ligadas do tipo de ligação alfa 1,4. Então a gente tem aqui uma ligação 1,4, com a orientação alfa, com a hidroxila voltada para baixo.
Então a gente tem ligações do tipo alfa 1,4. Tá? A amilopectina, que é o outro polímero que compõe o amido, tá? Ele é um polímero que apresenta ramificações. Então ele vai ter uma parte linear com ligações do tipo alfa 1,4, tá? E a cada 24 a 30 unidades de moléculas de glicose que foram polimerizadas, vai haver uma ramificação. A ramificação ela vai ser ligada na posição alfa 1,6. Tá? Aqui é o 6 da ramificação, tá? E o 1 do braço que está sendo ramificado. Tá? Mas esse braço também vai ter ligações do tipo alfa 1,4. Tá? Então a gente vai ter no amido, tá? Duas estruturas tridimensionais. Tá? A amilose, que é o polímero que vai ser formado só por ligações lineares, tá? E ele vai se ordenar tridimensionalmente no formato de uma espiral, tá? Enquanto que a amilopectina, tá? Ela vai formar uma macromolécula muito mais complexa por causa das ramificações. Tá? O nosso polímero de reserva, tá? O polímero de reserva de glicose em células animais, tá? É o glicogênio. Tá? O glicogênio também, as moléculas de glicose são ligadas na parte linear por ligações do tipo alfa 1,4, tá? E nós temos também ramificações do tipo alfa 1,6, só que a cada 8 a 12 unidades de glicose. Tá? Então lá nos nossos tecidos, dentro das nossas células, a gente tem moléculas de glicogênio, tá? Que são polímeros de glicose. Tá? Eles são estocados, esses polímeros de glicose armazenam glicose dentro da célula, tá? Que é uma possibilidade da célula recrutar a glicose para ser utilizada como fonte de energia muito rapidamente. Então é como se a célula mantém um pequeno estoque, né, de glicose para suas necessidades, caso diminua a chegada de glicose pela circulação sanguínea, né, rapidamente essa glicose do glicogênio é mobilizada e existe glicose dentro da célula, então, para ser metabolizada e se obter energia. Né? Quando os estoques de glicogênio ficam muito baixos, a célula utiliza então outras estratégias para obter energia. Né? E quando há um aporte, de novo, de moléculas de glicose, né? Então, por exemplo, a gente ficou em jejum, começamos a mobilizar glicogênio para utilizar e para obter energia. Né? Voltamos a nos alimentar, né? A gente está chegando a um aporte excessivo de glicose. O que a célula vai fazer? Ela vai regenerar essas moléculas de glicogênio, né? E refazer os estoques de glicogênio intracelulares para ter sempre aquele pequeno estoque, aquela pequena reserva de moléculas de glicose que, como a gente viu lá na aula de lipídios, né, é uma vantagem, apresenta uma vantagem frente aos lipídios porque são muito mais rapidamente mobilizáveis para serem utilizados como fonte de energia. Os homopolissacarídeos estruturais, né, e o mais conhecido de todos, tá, é a celulose. Por que ele é estrutural? Porque a orientação espacial, a maneira como as moléculas de celulose se associam, faz com que ela produza fibras que são insolúveis em água. Tá? Portanto, a gente vai encontrar celulose, tá, na parede celular das plantas. Tá? Isso vai gerar o quê? Vai gerar madeira e algodão. Tá? Qual que é a diferença da celulose para o amido e para o glicogênio? Tá? O amido e o glicogênio, os polímeros de glicose, são ligados por ligações do tipo alfa 1,4, enquanto que aqui na celulose, tá, os polímeros, a glicose ela é ligada em ligações do tipo beta 1,4. Então a posição da hidroxila, tá, do grupamento OH, está em outro plano. Tá? Portanto, muda a disposição tridimensional da molécula da celulose. Né? Isso faz com que as nossas enzimas, tá? As nossas amilases, tá? As enzimas que degradam moléculas de amido, tá? Então polímeros de carboidrato,
As nossas amilases, tanto a salivar quanto a pancreática, não têm capacidade de degradar celulose, porque as nossas enzimas, elas interagem com o polímero na conformação alfa. Elas conseguem hidrolisar uma ligação do tipo alfa 1,4. A ligação da celulose é no formato, na orientação beta. Então as nossas amilases não conseguem degradar. No entanto, outros animais, como o cupim, os insetos, então, que vivem em simbiose e com micro-organismos intestinais, as bactérias e fungos, têm enzimas que têm capacidade de hidrolisar ligações do tipo beta 1,4. E o que faz, como é que são essas ligações do tipo beta 1,4 da celulose? Então aqui a gente tem a ligação do tipo beta 1,4, essa ligação, essa orientação do tipo beta 1,4 faz com que a molécula tenha uma orientação espacial e que haja uma formação maior de pontes de hidrogênio. Então, a formação maior dessas pontes de hidrogênio vai dar muito mais estabilidade para essas ligações e vai dificultar muito mais a hidrólise das mesmas. Então, de novo, comparando glicogênio, amido e celulose, como eu falei para vocês, as nossas alfa-amilases, elas hidrolisam as ligações glicosídicas e do tipo alfa 1,4. Nós não conseguimos utilizar celulose justamente porque a celulose tem a ligação do tipo beta 1,4. Essa diferença da conformação vai implicar que as moléculas têm diferentes propriedades. Então, se a gente olhar o que essa estrutura da celulose, as ligações do tipo beta 1,4 implicam. Implicam que as moléculas vão ter orientações muito mais planares e vão fazer diversas pontes de hidrogênio entre um polímero e outro. Então, a gente tem aqui uma cadeia de ligações e aqui outra cadeia de ligações dos carboidratos. Então, eles vão ficar planares e vão fazer uma série de interações. Enquanto que as estruturas ligadas por ligações do tipo alfa 1,4, elas vão, na sua grande parte, quando a gente pega as porções lineares, tanto do amido quanto do glicogênio, no caso aqui a amilose ou a porção linear do glicogênio, eles vão se orientar numa forma espiralar, numa espiral. Isso implica em propriedades diferentes. Essa aqui tem muito mais possibilidade de interagir com moléculas de água, tem uma conformação molecular muito diferente da celulose, que tem uma característica muito mais planar, muito mais repulsiva à água e, portanto, uma característica muito mais estrutural. Por isso que, então, é componente de um polissacarídeo, mesmo sendo homopolissacarídeo, é um homopolissacarídeo estrutural. Saindo então dos homopolissacarídeos e entrando nos heteropolissacarídeos, por que eles são heteropolissacarídeos? Porque os componentes são diferentes. Então, o que a gente tem aqui, cada carboidrato de cor diferente é um carboidrato diferente. Então, a gente pode ter heteropolissacarídeos que a gente tem somente dois tipos de carboidratos compondo-os, ou a gente pode ter diferentes tipos de monômeros que são associados em sequência. Eles podem ser lineares ou apresentar ramificações. E as características de cada um deles e a maneira como eles são ligados e seus componentes vão estar intimamente envolvidos nas funções que esses heteropolissacarídeos vão desempenhar. Como sempre, então a bibliografia para complementar são livros de bioquímica, principalmente o livro Bioquímica, o Leininger, Princípios de Bioquímica, e quaisquer dúvidas, vocês, por gentileza, entrem em contato comigo. Muito obrigado.